Muito importante falarmos sobre este assunto. A vida não acaba depois da nossa morte. A vida não acaba depois da nossa morte. Oremos. Querido Deus eterno Pai, obrigado por ter nos trazido à igreja nesta manhã. Que privilégio nosso poder ver a família do Mateus depois de tantos e tantos anos e rever, ó Deus, o Mateus, a Carla, e que bênção ver a Júlia, conhecer essa criança. Mas obrigado, ó Pai, por todos os que estão aqui e aqueles que estão viajando, aqueles que estão enfermos. Pedimos que o Senhor esteja com cada um deles também. Agora fale conosco através da instrução da palavra, que ela possa nos edificar, nos moldar à imagem do seu Filho. Para isso viemos à igreja, para que possamos ser mais e mais parecidos com Ele. No nome de Jesus, amém. Nós aprendemos nos livros de ciência que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. E assim também a Bíblia, que é a palavra de Deus, ensina que o homem, o ser humano jamais deixará de existir, mas que o nosso corpo será também transformado um dia. Ninguém gosta de falar sobre a morte. No entanto, ela é a maior certeza que existe na vida. Todos nós aqui temos absoluta certeza de que iremos morrer um dia, né? Caso Jesus Cristo não volte primeiro. Eu ouvi muitas vezes, quando criança, a piada do careca. Acho que todos vocês já ouviram essa piada também. A morte chegou para um belo rapaz, robusto, bonito, e disse que em 6 meses ela voltaria para pegá-lo, ela voltaria para buscá-lo. E ele tinha 6 meses então para organizar a vida, resolver todos os seus problemas, para que ele pudesse partir em paz. Mas o rapaz não gostou nem um pouco da notícia. Durante 6 meses, ele ficou buscando uma maneira, um jeitinho de enganar a morte. Finalmente, no dia marcado pela morte, ele resolveu rapar a cabeça por inteiro, ficando totalmente careca. Ele achou que podia enganar a morte. A morte veio buscá-lo durante uma grande festa, no meio de muitas e muitas pessoas. Ela não conseguiu reconhecê-lo, pois ele estava diferente. Aí, depois de tanto procurar por ele, ela viu um careca estranho na festa, alguém que ela não conhecia. E para não perder viagem, a morte disse: vai esse careca mesmo, porque eu não posso voltar de mãos vazias. O moral desta história é que ninguém escapa da morte. A morte, ela vai vir para todos nós. Isso quer dizer que, se Jesus Cristo não voltar nos próximos anos, a maioria de nós, que já entrou nos entas, né? A maioria de nós não estará mais aqui, porque a morte virá nos buscar também nos próximos anos. Todos aqui, inclusive as crianças, e é claro os adultos, terão que enfrentá-lo um dia. Nós temos um diácono em Goiânia, o João Carlos. Ele me disse que viu o pai dele morrendo na frente dele. Ele disse que é como uma passagem. Ele viu a vida passando no brilho dos olhos de seu pai. É como que se toda uma vida estivesse passando pelos olhos do pai naquele momento. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A história nos diz, irmãos, que certa vez o famoso filósofo Diógenes estava olhando para uma grande pilha de esqueletos humanos. Alexandre o Grande, que era o seu pupilo, se aproximou dele e ficou curioso com o que ele estava fazendo. Quando ele perguntou ao mestre o que estava fazendo, a resposta foi simples: Alexandre, eu estou procurando aqui os ossos de vosso pai, mas não consigo separá-los dos ossos de todos os outros escravos. Naquela hora, Alexandre, que era um aprendiz, entendeu a lição do mestre.
todos os homens são iguais na morte. Todos os homens são iguais na morte. Todos nós estamos de passagem neste mundo e passando vamos nós. É muito importante sabermos para onde vamos depois daqui. E só existe uma fonte de informação fidedigna sobre a vida além túmulo, a Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia ensina? Primeiro de tudo, a certeza da morte. Nem precisaria, pois nós estamos vendo com os nossos olhos. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e morrem, vindo depois disso o juízo. O destino do homem, após a sua morte, é determinado pelo tipo de relacionamento que ele teve com Deus aqui em vida. A Bíblia é muito clara: ou o homem recebe a vida eterna, ou a condenação eterna após a morte. Meus irmãos, não existe um destino geral para todos os homens. Com certeza, Adolf Hitler não passará a eternidade no mesmo lugar que Paulo de Tarso, que o famoso apóstolo Paulo. Com certeza, esses dois homens não irão viver no mesmo lugar. A Bíblia ensina que há 6 categorias de morte, 6 tipos de morte. E o destino do homem depende do tipo de morte em que ele se encontra. Anote aí a primeira morte, é a morte física. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte física, então, é a cessação da vida biológica. Existem coisas piores do que a morte, mas certamente a pior dor do mundo é ver uma pessoa que você tanto ama deixando de respirar. Dizem que a pior morte que existe é a morte do cônjuge, casado depois de muitos anos. Em segundo lugar, a morte de um filho. E em terceiro lugar, a morte dos pais. Já ouvi muitos crentes dizendo que não tem medo da morte. Eu também não tenho medo da morte, mas eu tenho medo do processo da morte. Como será que eu vou morrer? Por quê? Porque Deus nunca colocou o desejo de morrer dentro do meu coração. Mas eu sei que quando eu estiver no processo da morte, eu vou me lembrar da promessa do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando chegar a minha vez, quando chegar a sua vez, podemos ter certeza que Deus estará do nosso lado. O que acontece quando um crente salvo morre? Ele vai imediatamente para a presença do Senhor. Filipenses 1:21, 2 Coríntios 5:8, o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Certa vez um evangelista muito famoso estava sendo entrevistado na CNN Internacional e ele estava sendo televisionado para o mundo inteiro. E o repórter lhe perguntou o que iria acontecer com ele após a morte. O evangelista imediatamente disse: eu serei levado, transportado por um anjo até a presença do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa alma e espírito deixam imediatamente o nosso corpo no momento da morte, mas um dia eles retornarão para este corpo, glorificado através da ressurreição, mas enquanto esse dia não chega, ficam na presença de Deus no céu. O que acontece, no entanto, com o descrente quando morre? Ele vai imediatamente para o inferno. Basta lermos o que aconteceu com o homem rico, em Lucas 16, 22 a 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus irmãos, o inferno é um dos ensinamentos mais claros das Escrituras. Ou seja, nós não podemos negar a existência do inferno e, ao mesmo tempo, aceitar as Escrituras sagradas. Se negamos o inferno, estamos negando também a Bíblia. Após a morte, ou o homem vai para o céu, ou ele vai para um lugar de separação chamado de inferno. E eu não peço para que ninguém acredite em minhas palavras, mas que acreditem nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Depois do grande terremoto que abalou a Califórnia em 1933, um homem importante daquele estado e daquela cidade de Los Angeles disse: nós somos loucos em continuarmos aqui, mas certamente somos muitos para deixarmos este lugar. Eu posso ver a mesma atitude na vida dos homens quando falamos sobre o inferno. A maioria deles pensa que o inferno será um lugar tolerável, será um lugar suportável, porque a grande maioria das pessoas estará indo para lá também. Certamente eu não quero estar na cidade de Los Angeles quando ela for afundada dentro de um mar. Também eu não quero ir para o inferno só porque a grande maioria das pessoas estará indo para o inferno. Então existem 6 categorias de morte, e a primeira delas é a morte física. Todos nós iremos enfrentá-la. E para onde vamos? Quando o espírito, a alma, deixarem o nosso corpo. A segunda morte é a morte espiritual. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecado quer dizer morte espiritual. Todo homem está morto espiritualmente até que receba a salvação de Jesus Cristo. Então eu estive morto espiritualmente por 12 anos de minha vida. Quer dizer que eu não entendia nada sobre as coisas de Deus, eu não tinha desejos para com as coisas de Deus, e eu era cego espiritualmente. Podia até ouvir palavras de Deus, mas não as entendia. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, em João 3:3. E disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém está morto espiritualmente, é sinônimo de estar perdido, não ser salvo. Então você viu a morte física, a morte espiritual e terceiro, a segunda morte. O que vem a ser a segunda morte? Eu e você vamos passar pela primeira morte, mas graças a Deus, não pela segunda. Apocalipse 20, 14 e 15 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então podemos dizer que a segunda morte é o julgamento de Deus. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, que foi lançado no lago de fogo. Não sei se alguns de vocês se lembram, mas meu pai se lembra que quando ele morava no campo, quando ele morava na zona rural, era muito comum eles fazerem um grande círculo antes de construir a casa e atear fogo dentro daquele círculo. Havia grama, mato, e eles matavam a grama e o mato através do fogo. E só depois que eles queimavam toda aquela área é que eles construíam suas casas. Geralmente uma vez por ano, por causa da seca e do calor, acontecia um incêndio natural ali aos redores da fazenda, mas aquele incêndio não chegava na casa que eles haviam construído. Por quê? Porque o fogo já havia passado por lá. E por onde o fogo já passou, não passa de novo. Inteligência, dos antigos. Inteligência dos antigos. E assim também, nós podemos dizer que nós jamais seremos condenados, nós jamais seremos julgados se nós já recebemos Jesus Cristo. Porque há 2000 anos,
Jesus Cristo, ele sofreu todo o fogo por nós. Ele sofreu todo o julgamento por nós. E onde o julgamento já passou, não passa novamente. Amém, irmãos? Onde o julgamento já caiu, não cai de novo. Por isso que é muito importante você estar em Cristo, para estar seguro de que o fogo jamais o atingirá. Exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito da crucificação de Cristo. Morte física, morte espiritual, segunda morte. E em quarto lugar, morte posicional. Paulo fala sobre essa morte em Colossenses 3, verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. O que quer dizer estar morto em Cristo? Quer dizer que assim como Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, nós morremos para o mundo no dia da nossa salvação. Não quer dizer que não vamos mais ser tentados, não quer dizer que não vamos mais pecar, só quer dizer que a nossa posição agora é de alguém morto em Cristo e para este mundo. Imagine um defunto dentro de um caixão. Você pode tocar a pior música dos Rolling Stones, que ele não vai dançar. Você pode trazer uma revista pornográfica que ele não vai olhar. Você pode bater nele, ele não vai revidar. Ele não vai mais ingerir bebida alcoólica. Ele não vai mais fumar. Ele não vai mais usar drogas. Por quê? Porque ele está morto. Ele morreu para este mundo. E assim também, nós morremos em Cristo e nascemos para uma nova vida. Então precisamos, a partir de agora, viver para Cristo e morrer para este mundo. E em quinto lugar, a Bíblia fala sobre a morte temporária. Paulo diz em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então essa morte, em outras palavras, é quando o crente vive de acordo com a carne dele, vive de acordo com o mundo. Então ele quebra toda a comunhão que uma vez ele tinha com Deus. Essa comunhão fica interrompida, até que haja arrependimento e confissão de pecados. Infelizmente, há muitos crentes que estão temporariamente mortos, estão longe de Deus, estão fora da comunhão com Deus, estão em desobediência a Deus. O salmista disse: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, porque eu estou morto temporariamente, o pecado está causando separação entre eu e o meu Deus. Quando Jesus voltar, certamente ele vai encontrar muitos, não poucos crentes, nessa condição de mortos, temporariamente separados da comunhão de Deus por causa do pecado. E em sexto lugar, a Bíblia fala sobre a morte operacional. Tiago 3,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então são pessoas que têm religião, mas não têm salvação, são pessoas mortas, que não produzem frutos, é um corpo sem espírito. Portanto, a Bíblia ensina a certeza da morte. 6 tipos de morte, você não pode negá-la. Agora, em segundo lugar, a Bíblia ensina que Cristo conquistou a morte, amém, irmãos? A morte é uma certeza, mas mais certeza ainda é que Cristo a venceu por nós. Paulo disse, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Meus irmãos, até a crucificação de Jesus Cristo, a morte triunfava sobre a vida dos homens. No Velho Testamento, Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher, mas depois de alguns anos, aquela criança morreu, e do que adiantou ela ter sido ressuscitada antes? No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos ressuscitaram algumas pessoas, mas eventualmente todas elas morreram de novo. Então Jesus Cristo foi o único que ressuscitou e nunca mais voltou para o túmulo, amém, irmãos? Ele ressuscitou e abandonou o túmulo
para nunca mais voltar. Apocalipse 1,18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Explique este versículo. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Explique esse versículo. Alguém assim explicou? É a morte da morte na morte de Jesus Cristo. É a morte da morte na morte de Jesus Cristo. Jesus matou a morte, amém, irmãos? Um homem herege, certa vez ele veio para o pregador, querendo satirizar a fé do pregador, e ele disse: pregador, eu comecei uma nova religião, mas até agora não consegui nenhum adepto. O que eu preciso fazer para ganhar adeptos para a minha nova religião? O pregador disse: é muito fácil, basta você ser crucificado, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus Cristo foi o único a ter vitória sobre a morte. O que isso significa para mim e para você? Primeiro, descanso após a morte. Descanso após a morte. Apocalipse 14:13 diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Eu não sei quanto a você, eu não quero morrer, mas eu estou pronto para descansar. Eu estou pronto para tirar pelo menos alguns dias de férias. Por que eu digo isso? Uma senhora que só conhecia a dor do sofrimento, ela não sabia viver senão sentindo dores e padecendo necessidades. Desde criança, a sua vida sempre foi muito difícil. Finalmente, quando ela estava no processo da morte, o pastor foi visitá-la. Ele falou palavras de conforto, palavras de consolo, e falou para ela sobre o céu, sobre as mansões, sobre as harpas, os corais angelicais. Aí ela demonstrou um ar de desapontamento e olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor acha que Jesus Cristo vai me deixar descansar pelo menos um pouquinho? Sim, meus amados irmãos, Jesus vai nos deixar descansar por uma eternidade. Como? Sem pecado, sem dor, sem preocupação e sem lutas. Qual é a maior luta do crente hoje em dia? Eu não sei quanto a você, mas a maior luta para mim é manter-me separado do mundo, é manter-me separado do pecado, porque todos os dias nós somos tentados e o pecado tenta dominar as nossas vidas, mas um dia receberemos descanso dessa luta. Estamos também cansados de funerais, cansados com a criminalidade, estamos cansados com a imoralidade, e um dia receberemos descanso. Veja o que a Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quantos estão esperando por esse dia? Jesus conquistou a morte. Isso quer dizer descanso para os salvos após a morte. Além de descanso, recompensa. Recompensa. Paulo explicitamente fala sobre recompensas após a morte em 1 Coríntios 3,13. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Isso quer dizer que nossas obras serão julgadas no tribunal de Cristo. É a maneira como nós tratamos a igreja, a maneira como nós tratamos a Bíblia, a maneira como nós tratamos a grande comissão de Cristo, a maneira como nós tratamos o evangelismo, a maneira como nós tratamos o dízimo, enfim, a maneira como nós tratamos a vida cristã será julgada. E se nós
formos achados merecedores, seremos recompensados. Mas se não, iremos sofrer detrimento. A expressão "o tal será salvo, todavia como pelo fogo", se refere àqueles crentes salvos que vão para o céu, mas não receberão prêmio algum, porque não trabalharam, não foram fiéis. Alguém assim não irá glorificar a Deus no céu. Imagine, a maioria das pessoas não entende essa passagem, não entende a clareza deste ensinamento. Então eu poderia dizer que é mais ou menos assim: é como aquela pessoa que escapou nua do incêndio da sua casa. Ela conseguiu escapar do fogo do incêndio, mas ela passou vergonha com a sua nudez. Ela foi salva do fogo, mas ela passou vergonha porque estava nua. E assim também, pessoas serão salvas, irão para o céu, mas passarão vergonha, porque não terão obra alguma perante a face do Senhor Jesus Cristo. Nossos prêmios no céu vão refletir a quantidade da glória de Deus que deixamos brilhar em nossas vidas. Alguém comparou a nossa recompensa com um candelabro de muitas luzes, algumas de 25 watts, outras de 50 watts, outras de 100 watts. E é interessante que todas essas luzes ou lâmpadas juntas contribuem para iluminar o ambiente todo. E assim também será no céu, mas alguns de nós iremos brilhar 25 watts, 50 watts, 100 watts, e pior são aqueles que não vão brilhar watt algum, porque não produziu boas obras. Então, quanta luz divina Deus pode fazer brilhar através de você. Concluindo, a vida não acaba após a morte. Todo ser humano tem certeza da morte. Todo ser humano também pode ter certeza da vida após a morte, porque Jesus Cristo conquistou a morte. Você está preparado para morrer? Ninguém deseja morrer, mas todos devem se preparar para este momento da vida. Se você está morto espiritualmente, nesta manhã, Jesus Cristo quer lhe ressuscitar. Efésios 5,14 diz: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te então do lugar onde você estiver e venha para Cristo. Agora, se você já é salvo, mas não está vivendo por Cristo, está vivendo para o pecado, então você é um morto operacional, sem fruto. Também é para você a expressão levanta-te e venha receber o perdão de Jesus. A vida após a morte. Jesus disse essas palavras: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Oremos.